Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de redação. Vamos continuar o nosso estudo das figuras de linguagem. Na semana anterior, desse recesso, nós vimos as figuras de pensamento. Hoje veremos figuras de palavras e figuras de construção. Figuras de palavras. Nós já estudamos o conceito, de figuras de palavras na aula anterior. Hoje vamos ver somente os exemplos de figuras de palavras. Então nós temos um par aqui, metáfora e comparação. São figuras de linguagem, no caso figuras de palavras, bem semelhantes. A metáfora consiste em relacionar dois seres por meio de um termo ou palavra que exprime qualidade comum atribuída a ambos. Já a comparação, ela tem o mesmo propósito da metáfora, de comparar dois seres em razão de uma semelhança. A diferença principal entre a metáfora e a comparação é que na metáfora essa comparação é feita sem o auxílio de um conectivo. Então terei dois termos comparados, mas sem precisar ter um conectivo entre esses dois termos. Já na comparação, esses dois termos são comparados diretamente ligados por um conectivo. Observe o exemplo da metáfora. A escola é um campo fértil de novas ideias. Nesse exemplo, eu estou comparando a escola com um campo fértil. E qual é a razão da semelhança? É que na escola, realmente, nós percebemos que a evolução das pessoas, dos alunos, torna-se ali um lugar de produção de novas ideias. Então, eu comparei a escola a um campo fértil em razão dessa semelhança. Já na comparação, eu digo que a escola é semelhante a um campo fértil de ideias. Então, eu tenho aqui um termo comparativo semelhante a, que poderia ser como, parecido, igual, tal qual. Então, na comparação, eu tenho um termo que serve de conectivo para comparar. Na metáfora, essa comparação é feita se utilizando do sentido figurado e da relação de semelhança ou igualdade entre dois termos. Metonímia. Metonímia consiste em substituir um termo por outro, com o qual existe uma relação de proximidade ou casualidade. Existem vários tipos de metonímia. Olha esse exemplo. Ó. Pela manhã, sempre bebo Nescau. Eu tirei o nome da bebida, que na verdade seria achocolatado em pó, e me utilizei da marca, em razão de uma proximidade. Ou seja, é tão comum se utilizar o nome Nescau, a marca Nescau é tão popular, que acaba que no dia a dia a gente fala, né? Pela manhã sempre bebo Nescau. Gostava de ler Machado de Assis. Na verdade, eu gostava de ler as obras de Machado de Assis. Então eu troco a obra pelo autor. E aí fica, gostava de ler Machado de Assis. Temos também a figura de linguagem cataclese. Consiste em utilizar um termo figurado para designar um conceito ou ideia, por falta de uma expressão específica. Então, por não ter uma palavra adequada para aquilo, na falta de uma palavra adequada para aquilo, nós utilizamos uma palavra com sentido figurado para designar. Note o exemplo, ó, chutei o pé da mesa. A mesa não tem pé, mas como lembra, como parece o pé sustenta a mesa, então a gente acaba falando que chutei o pé da mesa. Coloquei 3 dentes de alho no arroz. Alho tem boca? Como é que alho vai ter dente? Como é isso aí? Mas não falta uma palavra específica para designar aquela parte, aquele gomo do alho. Então acabou ficando popular a expressão dente de alho. E aí a gente fala no dia a dia, coloquei 3 dentes de alho. Quando isso acontece, a figura de linguagem presente, a figura de palavra é a cataclese. Temos também as figuras de construção. Dessa vez temos somente duas, hein? Bem pouco. A elipse consiste na omissão, ou seja, deixar de falar uma palavra ou um termo, mas que é facilmente identificável pelo contexto da frase. Na sala, apenas 4 ou 5 estudantes. Então aí foi omitida a palavra havia. Seria na sala, havia 4 ou 5 estudantes. Então, com essa omissão, eu faço uso da elipse, uma palavra que foi omitida, mas que facilmente você consegue identificar pelo contexto da frase. Já o pleonasmo é aquela que ocorre muito no dia a dia, quando a gente faz uma repetição de termos de um mesmo significado com o objetivo de dar ênfase a uma expressão. Olha o exemplo. Ó. Eu vi
com esses olhos que a terra há de comer. Se é eu vi, se está na primeira pessoa, então lógico que foi como eu disse. Mas aí eu enfatizo, ó, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Atividades, hein? Temos atividades para a classe, ou seja, para realizar agora pela manhã, na página 117, página 118. E temos atividade para casa, para fazer depois, quando vocês estiverem estudando em um momento mais propício no seu lar. Isso é na página 119, certo? Podem mandar agora pela manhã, página 117 e página 118. Quem quiser logo fazer a 119 e mandar também, joia. Beleza? Bom final de semana para vocês. Se tiver alguma dúvida, fala comigo pelo WhatsApp. Tchau, tchau.